Dom Duarte. Dom Duarte de Portugal, nasceu em Viseu, a 31 de outubro de 1391 e morreu em Tomar, a 9 de setembro de 1438. Foi o 11º rei de Portugal, cognominado o Eloquente pelo seu interesse pela cultura e pelas obras que escreveu. Filho de Dom João I de Portugal e Dona Filipa de Lencastre, desde cedo foi preparado para reinar como primogênito da ínclita geração. Em 1433 sucedeu a seu pai. Num curto reinado de 5 anos deu continuidade à política e exploração marítima e de conquistas em África. O seu irmão Henrique estabeleceu-se em Sagres, de onde dirigiu as primeiras navegações e, em 1434, Gilianes dobrou o Cabo Bujador. Numa campanha mal sucedida a Tanger, seu irmão Dom Fernando foi capturado e morreu em cativeiro. Dom Duarte interessou-se pela cultura e escreveu várias obras, como O Leal Conselheiro e o livro da ensinança de bem cavalgar toda sela. Preparava uma revisão da legislação portuguesa quando morreu, vitimado pela peste. Dom Duarte recebeu o seu nome em homenagem ao avô de sua mãe, o rei Eduardo III de Inglaterra. Ao contrário de Dom João I, Dom Duarte foi um monarca preocupado em gerar consenso e ao longo do curto reinado de 5 anos convocou as Cortes cerca de 5 vezes, para discutir assuntos de Estado. Várias vezes as Cortes tinham pedido a Dom João I a organização de uma coletânea em que se coordenasse e atualizasse o direito vigente, para a boa-fé e fácil administração na justiça. Para levar a cabo essa obra Dom Duarte designou o Dr. Rui Fernandes, que concluiu o trabalho após a sua morte em 1446, e que revisto por ordem do infante Dom Pedro resultou nas chamadas Ordenações Afonsinas. Dom Duarte deu continuidade à política de incentivo à exploração marítima e de conquistas em África. Durante o seu reinado, o seu irmão Henrique estabeleceu-se em Sagres, a partir de onde dirigiu as navegações. Assim, em 1434 Gilianes dobrou o Cabo Bujador, um ponto lendário da época, cuja travessia causava terror aos marinheiros. Daí avançou-se para Angra dos Ruivos em 1435, e Afonso Gonçalves Baldaia atingiu o Rio do Ouro e Pedra da Galé em 1436. Em 1437, os seus irmãos Henrique e Fernando convenceram-no a lançar um ataque a Marrocos, de forma a consolidar a presença portuguesa no norte de África, que se pretendia uma base para a exploração do Oceano Atlântico. A ideia não foi consensual. Dom Pedro, Duque de Coimbra e Dom João, Infante de Portugal estavam contra a iniciativa de atacar diretamente o rei de Marrocos. A campanha foi mal sucedida e a cidade de Tanger não foi conquistada, custando a derrota grandes perdas em batalha. O próprio príncipe Fernando foi capturado e morreu em cativeiro, por recusar-se a ser libertado em troca da devolução de Ceuta, o que lhe valeu o cognome de Infante Santo. O próprio Dom Duarte morreu pouco tempo depois de peste. Fora da esfera política, Duarte foi um homem interessado em cultura e conhecimento. Escreveu vários livros de poesia e prosa. Destes últimos destaca-se O Leal Conselheiro e um livro da ensinança de bem cavalgar toda sela. Estava a preparar uma revisão do Código Civil português quando a doença o vitimou. Jaz nas capelas imperfeitas do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha.
O seu curto reinado de 5 anos orienta-se em 3 sentidos: um que respeita à política interna, um segundo de expansão marítima e o terceiro que diz respeito à política de guerra em Marrocos. Em relação ao primeiro ponto, a promulgação da lei mental, medida de centralização que se destinava a defender o património da coroa, e a convocação de Cortes por 5 vezes no espaço de um lustro, ilustram bem a linha governativa de Dom Duarte, tendo em conta a vontade de impor princípios de centralização sem ferir os interesses senhoriais. Em relação ao segundo ponto, o reinado de Dom Duarte ficou marcado pela passagem do Cabo Bojador por Gilianes, feito que permitiu uma mais rápida exploração da costa africana. Mas é em relação ao terceiro ponto que o reinado de Dom Duarte melhor se define e se caracteriza. Com o apoio da rainha Dona Leonor e a dos seus irmãos infantes Dom Fernando e Dom Henrique e contra a oposição dos outros irmãos infantes Dom Pedro e Dom João, lança-se na política de conquistas em Marrocos, que se saldou pelo desastre militar de Tângera pela morte de Dom Fernando em cativeiro. Em 1400, contando só 10 anos de idade, depois de já ter sido jurado herdeiro do trono nesse mesmo ano, Dom Duarte foi um monarca muito dado às ciências e às letras, vocação que sempre se lhe notou desde os mais verdes anos. Sucedeu a seu pai em 14 de agosto de 1433, e subindo ao trono um dos seus primeiros cuidados foi o de reduzir as despesas da Casa Real, porque o erário estava muito debilitado em consequência das contínuas guerras com Espanha. Nesta redução de despesas não se poupou a si próprio, gastando com o seu vestuário apenas 500 dobras. Com o seu caráter geralmente austero e enérgico pôde manter na corte a pureza de costumes que seu pai conseguira lhe introduzir depois de um reinado tão imoral como o do rei Dom Fernando. Em Lisboa desenvolvera-se a peste, e Dom Duarte retirou-se para Sintra, passando depois a Santarém, onde reuniu um Cortes, em que se tratou de reduzir a legislação portuguesa a um código uniforme, obra iniciada já pelo jurisconsulto João das Regras em vida de Dom João I. Essa codificação só se completou no reinado de Dom Afonso V, e por isso se deu o nome de Ordenações Afonsinas a esse código de leis.